No Açores hoje marcamos o início da Quaresma, olhando para uma das tradições mais singulares e de fé desta época, as romarias. Já com 5 séculos de existência, em 2022 não vão voltar a sair à rua. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta edição de quarta-feira do Açores hoje, neste final de tarde de 2 de março. Assinala-se no calendário da Igreja Católica esta quarta-feira de cinzas e iniciamos por isso também este período quaresmal olhando para as romarias, uma tradição secular nos Açores, em concreto na Ilha de São Miguel. Iniciamos esta edição dizendo-lhe que em 2022 as romarias quaresmais cumprem 500 anos de tradição e também de história. Num ano normal, várias centenas de romeiros de dezenas de ranchos de São Miguel estariam por esta altura a prepararem-se para saírem em romaria. No entanto, este ano a peregrinação quaresmal volta a ficar suspensa por causa da pandemia. Uma decisão tomada em prol da segurança de todos, dos próprios romeiros, mas também da comunidade. Fica por isso novamente a sensação de vazio para quem saía em romaria todos os anos. No Açores hoje, para nos falar precisamente deste assunto, são nossos convidados Paulo Jorge Amaral, vice-presidente, e Tomás Ferreira, tesoureiro, ambos do Movimento de Romeiros de Ilha de São Miguel. Muito boa tarde. Muito bem-vindos ao Açores hoje. Obrigada por estarem connosco para, com a vossa presença, assinalarmos este início da época quaresmal. Começo por si, Paulo Jorge Amaral. Pelo segundo ano consecutivo, mas para muitos ranchos vai ser o terceiro, uma vez que em 2020 alguns já não conseguiram concretizar a romaria. As romarias vão estar novamente suspensas. Qual é o sentimento que se vive uma vez mais por não poder ser cumprida esta tradição de fé? O sentimento geral é de vazio, como disse, bem. Vazio e ansiedade em voltarmos a pôr o chale, a cevadeira, pegar no terço e no bordão e caminharmos nas estradas de São Miguel. Há realmente esta ansiedade de muitos irmãos que muitos deles já gostariam de estar na estrada este ano e alguns até gostariam de fazer um dia de romaria ou o que quer que fosse. Há esse sentimento. Claro que pelo bem da saúde pública é importante que nós nos mantenhamos unidos, podendo realmente ultrapassar este vazio e essa ansiedade com outras formas de estarmos juntos, de rezarmos em conjunto, de rezarmos individualmente, porque é o que fazemos muito nessa época. Esta decisão foi tomada ainda no final do ano passado, uma vez que, apesar de saírem só durante a época quaresmal, há todo um ritual de preparação espiritual e não só dos romeiros. Daí também a decisão já vir de alguns meses atrás. Sim, a decisão veio de trás exatamente por isso, porque nós devemos pelo menos fazer 20 horas de preparação. Essa preparação tem, e disse bem, tem parte doutrinal, a parte espiritual e a parte prática, de disciplinar e tudo mais, porque apesar de muitos irmãos serem irmãos já muito batidos na caminhada, há sempre aspectos a melhorar e há sempre aspectos a tornar o grupo mais coeso. E ele só se torna mais coeso se nós realmente fizermos essas preparações. Claro que a decisão foi tomada ainda o ano passado e, portanto, sem saber ao certo o que é a evolução da pandemia. Mas todos os indicadores apontavam para que estivéssemos na situação que estamos. E por isso foi tomada a decisão. E Tomás Ferreira, apesar de eventualmente os grupos serem fechados, não é? Vocês sabem quem vai no rancho, quais os remédios que vão no rancho e poderem ser testados uma vez que caminham de forma individual, pronto, em grupo. Esta decisão também esteve relacionada com o acolhimento, com o contacto com a comunidade. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Com acolhimento e não só, mas também. Portanto, a decisão foi tomada em Assembleia Geral, uma das assembleias mais participadas por todos os representantes dos diversos ranchos da ilha.
Não foi uma decisão unânime, mas Foi difícil tomá-la. foi uma decisão difícil de tomar e, apesar de não ter sido unânime, foi por larga maioria. Portanto, a maioria dos ranchos optou e decidiu por, naquele momento, suspender as romarias mais um ano. E porquê? Como fala, portanto, nós podíamos ir em bulha, mas a romaria em bulha, na minha ótica, é uma utopia. Porque as pessoas abordam. São inúmeros os contatos. São os contatos diretamente com o irmão, que é o procurador das almas, que é aquele que recolhe as orações por todas as ruas e por todas as freguesias por onde nós passamos. E esses contatos são impossíveis de tracear. A pessoa que entra em contato com aquele irmão, não se identifica, faz apenas um pedido ou partilha algum sofrimento que tenha na sua vida, alguma ânsia, e pronto. E depois a gente nunca mais vê aquela pessoa. Depois temos os contatos todos, que as romarias, pronto, foram evoluindo ao longo do tempo, e se antes as refeições eram quase todas feitas com comida que se levava na cevadeira, hoje em dia temos muitos benfeitores que vão ao nosso encontro para oferecer o refresco, para oferecer a refeição, e mesmo quando não é essa a situação, são os romeiros que entram nos supermercados ou nos mini-mercados nas diversas localidades localidades da ilha, e isso tudo, pronto, implica contato, por mais cuidado que se tenha, implica algum contato. E depois as pernoitas, não é? Que também são acolhidos pelas pessoas nas próprias casas. E mesmo que ficássemos em salões e que tivéssemos que alterar algumas das pernoitas para ficar em salões e dormirmos ali, pronto, todos no salão. Depois, como somos vários ranchos, durante a semana não havia, portanto, se calhar ia haver ranchos que se iam mostrar em algumas localidades, porque também não são todas as localidades que têm salões que possibilitem essas pernoitas. Mesmo quando não se mostrassem, eram pernoitas uma atrás da outra, portanto... E todas essas questões juntas levaram a essa tomada de decisão. Exato, era difícil tomar os cuidados todos de higiene necessários e pronto, e depois foi um consenso geral, portanto isso foi tudo muito debatido na Assembleia, foi uma Assembleia muito comprida e pronto, dado todos estes constrangimentos e em prol da saúde pública, foi uma decisão muito difícil de tomar, mais uma vez, mas que pronto. Esperemos que seja a última. Paulo Jorge Amaral, já falamos aqui do vazio que o romeiro se sente em não voltar a fazer esta peregrinação, mas para a própria comunidade também fica um vazio, porque sim. São aguardados, são muitas vezes os romeiros que intercedem pela fé das pessoas. Exato, e é este aspecto que, por exemplo, acho que amputar uma romaria desta vertente que é o contacto com a comunidade, com as comunidades, é amputar a romaria a essência da romaria. E, portanto, não faz sentido nós caminharmos em bolha individualmente, mesmo que estejamos a rezar por intenções que nos tenham pedido, por escrito ou o que quer que seja, mas falta aquele contacto com a população, que é fundamental, que é um dos aspectos fundamentais da nossa caminhada. E, portanto, não faz sentido nós caminharmos de forma isolada. Isso seria egoísta da nossa parte e amputaria claramente a fazer-se tem que se fazer por inteiro, com o significado que tem, quer para os romeiros, quer para quem acompanha a romaria. Claro. Esta fé, esta penitência quaresmal, pode ser substituída de alguma forma durante os próximos dias? Não saindo em romaria, os romeiros poderão de alguma forma encontrar aqui o reconforto e o reencontro? A romaria, aqueles 8 dias de caminhada são, na minha perspectiva, e acho que muitos dos irmãos comungam disto, é uma amostra daquilo que é o reino de Deus, aquilo que Jesus nos veio propor e que nos deixou para que nós construíssemos. E, portanto, é algo tão bom que nós temos dificuldade em preencher de outra forma. Evidentemente que nós, como batizados, podemos e devemos não apenas guardar para aqueles 8 dias, mas para o ano inteiro a nossa ação de construção desse reino, que é procurar a justiça, confortar os que estão sós, que estão doentes e tudo mais. Podemos fazer isto.
rezar pelos outros, podemos fazer tudo isto durante o ano. Evidentemente que na caminhada nós também nos transformamos e nos enriquecemos e ganhamos até por vezes forças para procurarmos ser um pouco melhor nos outros dias do ano. E quando chegar o dia em que eventualmente seria o rancho, qual é o sentimento que fica? Uma mistura de sentimentos. É uma mistura de sentimentos. É nós olharmos pouco a pouco para o relógio e dizer nós estávamos aqui, estávamos ali, estávamos fazendo isto, o que é que faríamos? Mas ainda respondendo à sua pergunta, o que é que podemos fazer? Isso depende do engenho de cada grupo. Tem havido, nesses últimos anos, tem havido ranchos que têm procurado manter viva a chama de alguma forma nesses dias, de formas diversas. E, portanto, cabe a cada um fazer como puder e saber manter... Para colmatar essa falha o melhor possível. Claro que nunca conseguimos fazer por completo. Tomás Ferreira, sobretudo que 2022 é um ano muito especial para esta tradição. Em outubro completam-se 500 anos deste que é um património, esperemos, imaterial da humanidade muito, muito em breve. Em outubro, para também se assinalar esta importante data e este peso histórico desta tradição, o movimento Romeiros de São Miguel prepara algo em especial. Poderão fazer uma romaria simbólica, por exemplo? Porque acreditamos que a evolução da pandemia irá nesse sentido. É assim. Portanto, quando não se pôde o mais, também não se faz o menos. E, portanto, a partir do momento em que ficou decidido que as romarias estariam suspensas, também foi automaticamente, portanto, pensou-se automaticamente que não faria sentido nenhum celebrar 500 anos de romaria sem haver romarias. E então adiou-se todo o programa que estava previsto um ano. Na expectativa de, e tudo indica que sim, no próximo ano, efetivamente, as romarias saírem e efetivamente ser o próximo ano, o ano dos 500 anos dos Romeiros de São Miguel. Não é inédito, até houve competições desportivas que adiaram, portanto... Como os Jogos Olímpicos, entre outros. Etc. Portanto, inclusive acho que foi um campeonato do mundo, da Europa, campeonato da Europa, de 2020 aconteceu em 2021, e portanto foi essa a nossa decisão. Foi toda a programação que estava prevista... Será comemorada no próximo ano. Será comemorada no próximo ano. E precisamente porque já são 2, 3 anos, no caso de alguns, sem romarias, também por esse sentido histórico dessa comemoração, poderão os grupos estar mais fortes e com mais elementos no próximo ano? Há essa expectativa, também pelo contexto que estamos atualmente a viver, em que precisamos dessa orientação espiritual, ou poderá ser o contrário? Alguns poderão ter ido por outros caminhos. Historicamente, em tempos, porque pronto, pandemia nós vivemos esta, mas já houve outras. Em tempos posteriores a crises de saúde pública e em tempos em que se vive em guerra, curiosamente, são dois contextos que se estão a cruzar na atualidade. As pessoas viram-se muito e dedicam-se muito à sua parte espiritual e pronto, tudo indica que não nos vão faltar irmãos romeiros nos próximos anos, de um ponto de vista histórico e, portanto, percebendo o que aconteceu no passado e extrapolando o que se possa passar no futuro, não é? Porque, pronto, as pessoas vivem essa altura mais negra do ponto de vista social, do ponto de vista, pronto, religioso, e então acham e entendem precisam deste conforto bem, espiritual. Exato, que precisam desse retiro, daquela semana única e daquele encontro com o divino. Outra perspectiva também poderá ser que, pronto, há sempre algum ou outro rancho que é um rancho mais pequenino, um rancho com mais dificuldades, e esse tempo de interregno será de facto um teste. Portanto, para esses, se calhar, pronto,
Poderão vir algumas ausências, mas eu acredito mais na primeira versão. Muito obrigada, quer ao Paulo Jorge Cabral, quer também ao Tomás Ferreira, pela vossa presença no Açores hoje. Eu gostaria de ter a oportunidade de até falar mais convosco sobre esta romaria quaresmal, que uma vez mais a peregrinação fica suspensa, mas esperemos que possamos ter outras oportunidades. Obrigada pela vossa presença. Obrigado. E até breve. Uma boa tarde. Obrigada.